Olá a todos! Já falamos algumas vezes aqui sobre as várias características dos planetas e satélites de nosso sistema solar, mas geralmente focamos mais na superfície de cada um. Mas o que há no interior dos planetas e satélites? Quais são as diferenças entre os satélites Europa e a Lua, Plutão e Vênus, além do clima? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje você vai descobrir tudo isso nesse episódio. Então, vamos começar a nossa viagem. Como sabemos dessas informações? Antes de tudo, gostaria de responder a pergunta mais difícil, que é também o que dá um nome ao título desse vídeo. Como podemos saber a forma que é composto o núcleo de outros corpos celestes, se nem chegamos a perfurar o manto de nosso próprio planeta, a Terra? Ainda mais que ainda não chegamos a desvendar todos os mistérios da superfície terrestre. Como podemos então saber alguma coisa sobre o subsolo de outro planeta? E a resposta é simples. Baseamos a maior parte de nossas previsões sobre a estrutura interna da Terra em dados sismológicos. Os cientistas sabem como as ondas sísmicas viajam no ambiente e podem realmente determinar o que está sobre a crosta por esses movimentos. Também dependem de outros dados, tais como as características da gravidade e os campos magnéticos medidos em diferentes partes da Terra. Dessa forma, podemos dizer que o mesmo se aplica para outros planetas. Foi notado deformações ocasionais da crosta em Marte e na Lua. E também temos dados das várias características topográficas dos planetas e satélites, como no caso do planeta gigante gasoso e seus fenômenos atmosféricos. Podemos examinar diferentes modelos matemáticos do interior desses corpos celestes, comparando os dados em busca dos mais próximos da realidade. Por favor, permita-me dar um exemplo mais simples. Um corpo celestial geologicamente morto, que nunca teve um manto quente, não pode ter vulcões ou rotas de fluxo de lava. Por isso, continua tendo uma cratera intocada. Alguns deles são tão velhos que literalmente se sobrepõem uns aos outros. E temos algumas informações baseadas em modelos matemáticos de como os planetas e satélites se formaram. Por exemplo, sabe-se que os elementos mais pesados aglomeram-se a curta distância do Sol. Os planetas foram aquecidos no processo de contração sob sua própria gravidade, resultando em um manto rochoso incandescente no interior do planeta. Ao mesmo tempo, a água e os compostos orgânicos voláteis evaporam-se ao se aproximar do Sol e foram lançadas para as áreas mais distantes do Sistema Solar. Essas áreas são chamadas de linha de gelo, onde não podem ser evaporadas pela luz solar, fazendo com que esses compostos se condensem em grãos de gelo sólidos. O resultado foi a formação de corpos com oceanos abaixo da superfície, como a Europa. O processo era um pouco mais complicado nos planetas gigantes. Os planetas gigantes tinham massa suficiente para manter hidrogênio e hélio em suas atmosferas, de modo que suas antigas superfícies foram enterradas sobre um mar de hidrogênio. E este oceano também está encolhendo gradualmente por esse mesmo motivo, e além disso, tem uma temperatura extremamente elevada. Os planetas terrestres. Os planetas terrestres são classificados como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Como mencionei anteriormente, estes planetas têm uma superfície dura e um manto incandescente com um núcleo metálico relativamente pequeno no centro. A maior parte da massa desses planetas está concentrada em seu manto, com exceção de Mercúrio. Projeções apontam que cerca de 3/4 do diâmetro de Mercúrio são ocupados por um núcleo de ferro. Embora o núcleo de Mercúrio já tenha sido considerado sólido, os cientistas chegaram a uma conclusão que o mais provável é que ele seja líquido. Também é possível que o manto de Mercúrio seja fino, possivelmente até mais fino do que sua casca externa. A estrutura interna de Vênus é semelhante à da Terra, mas sua casca externa é muito mais fina. A Terra, no entanto, tem uma astenosfera, zona superior do manto terrestre menos rígida. A astenosfera da Terra tem uma natureza quase líquida, com litosferas, ou seja, placas flutuando sobre ela, que formam assim a crosta. Vênus não possui astenosfera,
Portanto, acredita-se que não ocorra nenhum movimento da crosta. A casca externa do planeta é inteiramente blindada, e ocasionalmente o manto superaquece e irrompe dos vulcões, enviando lava quente e escaldante para fora da superfície. Marte também é semelhante à Terra em sua estrutura interna. Existia atividade tectônica em Marte, mas isso acabou por deixar de ocorrer quando os oceanos de lá secaram. Planetas gigantes. Planetas maciços não têm uma superfície sólida, exceto pela superfície de seus núcleos. O que os cientistas comumente chamam de superfície é a linha limite, onde as atmosferas de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno transitam para os oceanos. Mas essa linha é bastante vaga. É difícil determinar onde terminam a matéria gasosa e onde começam a líquida. Em qualquer caso, quanto mais profundas mergulham as atmosferas de hidrogênio dos planetas gigantes, tornam-se mais densas e mais quentes, ou, dito de outra forma, quanto mais baixa é a altitude. A uma certa profundidade, o hidrogênio se move para uma camada onde não está mais em estado gasoso, mas também ainda não está em estado líquido. Isso pode ser pensado como semelhante ao estado da água carbonatada ou água fervente. Essa camada é bastante extensa. Por exemplo, em Júpiter, ela pode ter pelo menos 7.000 quilômetros de espessura. Assim, essa camada de ebulição é de fato um oceano, onde o hidrogênio já se encontra em estado líquido. As temperaturas lá chegam a milhares de graus Celsius e a pressão é tal que mesmo as sondas de busca mais robustas são destruídas. Não é possível observar esse oceano diretamente, mas é possível registrar como o estado do oceano está mudando. Por exemplo, quando fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 caíram em Júpiter em 1994, enormes ondas atingiram centenas de metros de altura e foram geradas no oceano. A atmosfera dos planetas gigantes transita gradualmente para oceanos líquidos, que também transitam para uma camada de hidrogênio metálico. Parece que essa camada é a fonte do campo magnético extremamente forte do planeta gigante. E na parte mais profunda do planeta, sob essa camada, há finalmente um núcleo rochoso. Satélites e quase-planetas. A estrutura interna da Lua é muito parecida com a dos planetas terrestres. A única diferença é que a casca externa da Lua é muito espessa e não difere muito da composição do manto. A razão disso está relacionada ao fato de que a Lua foi originalmente formada a partir do manto da Terra. A Lua foi formada pela colisão entre a Terra e o planeta Theia, que espalhou o manto da Terra em órbita. Mais interessantes são os satélites dos planetas gigantes. Alguns satélites como Europa, Ganimedes e Calisto, aparentemente, têm oceanos de dezenas a centenas de quilômetros de profundidade abaixo deles. Falamos há pouco sobre a origem daqueles oceanos, certo? No entanto, esses satélites também têm um manto constituído pelas rochas abrasadoras a que estamos acostumados. Mas está debaixo do oceano. E sob o manto está um núcleo de rocha ou metal. Teoricamente, alguns planetas anão poderiam ter oceanos com água líquida sob a superfície. Possivelmente, os oceanos também podem existir em séries. Evidências disso podem ser vistas aqui, nos vestígios de erupções vulcânicas geladas. No entanto, de acordo com outros modelos científicos, o manto de gelo de Ceres ainda é provável que seja semilíquido. Por outro lado, disse que a parte profunda de Ceres tem um manto bastante sólido, semelhante ao manto de silicato dos planetas terrestres. O subsolo de Plutão também não é um oceano, mas simplesmente uma camada de gelo com um núcleo no fundo. A propósito, as camadas de gelo de Plutão são muito quentes, mas a pressão é tão alta que elas não derretem. E assim terminamos o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos pela atenção. Esperamos que tenha gostado do nosso conteúdo. No futuro, se conseguimos enviar mais sondas para esses planetas gigantes de gás e a outros satélites distantes, poderemos obter dados ainda mais detalhados sobre a estrutura desses objetos. Tenho certeza de que novas e incomuns descobertas científicas nos esperam. Por favor, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo.
E também ative as notificações para não perder nenhum tópico interessante. E é claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Assim você nos ajuda a desenvolver e ampliar esse canal e a tornar o universo mais acessível a todas as pessoas. Hoje, ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.